Candidato Fábio Wasserman, candidato, bom dia. Obrigado pela presença aqui. O senhor tem 1 minuto. Muito bom dia, escola. Muito bom dia a todos os outros candidatos e ouvintes da Rádio Gaúcha. Eu louvo muito essa iniciativa da Rádio Gaúcha de promover um debate tão amplo e tão plural, porque acho que isso enriquece muito a democracia e nos ajuda a encontrar melhores soluções para os problemas da nossa cidade, que não são poucos. Eu sou o candidato mais jovem dentre os candidatos aqui. Eu sou um porto-alegrense nascido e criado. Aqui eu me formei em Direito na Faculdade de Direito da URGS. Na URGS também estudei Economia, realizei meu mestrado em Ciência Política na PUC e quero dar minha contribuição para uma Porto Alegre melhor, não só a partir da próxima eleição, mas para a próxima geração. Acho que a nossa cidade tem diversas virtudes, mas tem problemas sérios que precisam ser atacados de forma clara e de forma objetiva. Nosso objetivo é priorizar saúde, educação e segurança, que é uma chaga na nossa cidade. A gente não pode aguentar a situação como ela se encontra hoje e a gente precisa tomar medidas claras e efetivas para concretizar melhorias para a nossa cidade. Candidato Fábio Wasserman, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para responder a seguinte pergunta. Qual é o seu projeto para as ciclovias de Porto Alegre? Bom, a nossa cidade é uma cidade que tem uma topografia bastante acidentada em certas áreas, o que acaba ocasionando algumas dificuldades para o desenvolvimento e a própria concretização do plano cicloviário, mas é óbvio que existem possibilidades muito grandes para a gente ampliar a malha cicloviária da nossa cidade. Isso não só é um desejo do cidadão porto-alegrense, mas mesmo uma necessidade. Hoje a gente tem uma cidade também que a dificuldade de mobilidade de Porto Alegre ela é muito impactada pelo fato de sermos uma cidade excessivamente horizontal, e eu acredito a isso, em boa parte, o nosso plano diretor é excessivamente restritivo. Nós temos índices de aproveitamento de construção muito baixos. A nossa proposta é realizar um debate mais amplo em relação a isso, ampliar a possibilidade de uso dos espaços públicos, tanto para a construção, quanto para realmente a ocupação por parte da sociedade civil desses espaços. E, claro, colocar em prática, como não tem sido colocado em prática, o plano cicloviário de uma maneira séria, de uma maneira focada, e não simplesmente pintando ciclovias no chão, achando que as pessoas simplesmente vão passar a usar as ciclovias de forma orgânica a partir daí. O uso dos espaços públicos deve ser algo estruturado, algo orgânico, de baixo para cima, e não simplesmente por meio do planejamento estatal, do planejamento central. O cidadão de Porto Alegre quer usar o espaço público, mas ele é impedido hoje pelo fato de que não temos segurança, não temos iluminação, não temos uma infraestrutura, não temos vias pavimentadas. E isso precisa mudar. A prefeitura hoje se envolve em um excesso de atribuições e acaba esquecendo daquilo que é fundamental, exatamente. Pergunto para o Júlio Flores. Júlio Flores. Então o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Júlio Flores, a Prefeitura de Porto Alegre tem hoje uma estrutura que é composta por 34 secretarias ou órgãos com status de secretaria, além de 2 empresas públicas. A nossa ideia é de enxugar esse número para 6 macrosecretarias que concentrariam esses serviços públicos de uma forma mais eficiente e com uma economia maior para o cidadão, além de privatizar e conceder ao setor privado o máximo possível de atividades. Qual é a tua percepção sobre isso? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Nós somos totalmente contrários às privatizações. Pelo contrário, nós queremos reestatizar tudo aquilo que já foi privatizado no município. E mais do que isso, por exemplo, nós queremos estatizar todo o transporte coletivo, né, colocado sob controle dos trabalhadores, né, e, enfim, desprivatizar a saúde, desprivatizar a educação. E como a gente faria isso? Né, a partir de um conselho popular. O governo socialista dos trabalhadores seria um governo eleito pelos trabalhadores em assembleias populares, em fábricas, nas escolas, né, nos bairros, né, e eles comporiam esse governo e determinariam efetivamente, inclusive os próprios secretários e quantas secretarias nós teríamos. Né? Então, é importante que haja efetivamente uma reorganização da cidade sob o controle dos trabalhadores. Então, o nosso modelo de gestão é um governo socialista dos trabalhadores, onde eles mesmos, né, elegendo os próprios secretários, governariam a cidade, né, e determinariam, né, uma cidade para os trabalhadores. Porque hoje, né, Porto Alegre, assim como todas as cidades do país, são coordenadas por quem? Pelos poderosos, pelos ricos. E chegou a hora de dar um basta a essa podridão desse regime, né, que ataca os trabalhadores. Chegou a hora dos trabalhadores governarem. Candidato Fábio Wasserman, 1 minuto. Eu respeito sua posição, mas eu acho que ela representa um extremo de uma mentalidade que é presente aqui em
todas as candidaturas, exceto a minha, de trazer consigo, em graus variados, uma crença na mentalidade dirigista, na mentalidade que coloca o Estado, e quando a gente fala de Estado com E maiúsculo, a gente está falando sim dos políticos como o centro de tudo. A minha proposta, a proposta do Partido Social Liberal, é de empoderar o cidadão de forma verdadeira, de dar mais liberdade, de dar mais autonomia para o cidadão prosperar, empreender, atuar livremente, buscar sua felicidade, sua prosperidade de forma o mais livre possível na nossa cidade, porque a gente acredita que é justamente isso que Porto Alegre precisa. Porto Alegre quer ser livre, Porto Alegre quer ser inovadora, Porto Alegre quer ser uma cidade preparada para o futuro. E Porto Alegre não aguenta mais ficar presa nessas velhas ideias, nessas ideias estatizantes e politizantes que acabam colocando todo o poder nas mãos de políticos dos mais variados partidos. É por isso que a nossa candidatura é a única que defende abertamente as privatizações e o enxugamento de gastos públicos urgente. Tempo. Candidato Fábio, a maior preocupação do porto-alegrense tem sido a questão da segurança pública, ou melhor, a insegurança pública que nós temos vivido. No plano de governo da nossa coligação Novas Ideias, nós estamos propondo que o município tenha um protagonismo neste combate. O que a prefeitura deve fazer para colaborar nesse sentido de combate à violência e à perda de vidas aqui na capital? Candidato Fábio Osterman, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Obrigado, Maurício, pela pergunta e pela oportunidade de falar sobre um assunto que é tão importante para mim. Ultimamente se tornou praticamente um programa porto-alegrense ser assaltado, infelizmente, dada a recorrência de atos de violência que temos sofrido na nossa cidade. A prefeitura tem um orçamento de mais de 6 bilhões por ano e eu acho inadmissível que uma parcela tão pequena desses recursos, em especial da priorização, da atenção da prefeitura, seja voltada à segurança. De acordo com o Estatuto das Guardas Municipais, uma cidade do porte de Porto Alegre poderia ter uma guarda municipal com até 2.900 homens. Hoje o efetivo é de 497, e sendo que desses 497, somente 160 estão nas ruas. Destes, 40 por turno. Eu acho inadmissível que a gente siga nesse jogo de empurra de responsabilidades, dizendo que não há dinheiro, dizendo que é responsabilidade do governo estadual, quando a gente tem porto-alegrenses sendo assaltados, sendo assassinados, sendo estuprados, sequestrados. A segurança pública deve ser a prioridade número 1, 2 e 3 de uma administração pública, independente de qual seja o nível. E a Prefeitura de Porto Alegre não pode se omitir, como vem se omitindo nessa situação. Porto Alegre é hoje a 43ª cidade mais perigosa do mundo. Eu acho que se a gente fizer um esforço para reestruturar a Guarda Municipal, fortalecendo as guardas comunitárias também, que é um projeto que a gente tem e que já foi implementado em diversas cidades mundo afora, a gente pode sim ter respostas efetivas para a segurança pública. Agora, candidato Maurício Dziadric, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Pois então, essa questão da segurança pública é tão cara para o nosso programa de governo, para o nosso plano de ação, que nós temos na condição do vice-candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, Coronel Arlindo Bonetti, a preocupação de um plano de ação. E a infraestrutura de Porto Alegre pode contribuir muito nisso. A limpeza dos terrenos baldios, a iluminação pública, a garantia da guarda municipal atuando em áreas de convergência da cidade e retomar os espaços públicos. Nós precisamos fazer com que Porto Alegre possa voltar para a rua com segurança. E isso significa combater frontalmente o problema que nós temos vivido com a insegurança. Qualificar a guarda, armamento para ela, ocupação de espaços e fazer com que cada vez mais nós tenhamos a projeção de novas tecnologias e inovação na prefeitura. O Fundo Municipal de Segurança Pública para carregar recursos, pagar a hora extra da Guarda Municipal, pagar a hora extra da Brigada Militar e conferir assim um ambiente, uma ambiência em Porto Alegre que traga mais segurança e proteção a cada porto-alegrense que tem sido vítima da insegurança. No tempo. Obrigado, candidato. Agora, Fábio Osterman, 30 segundos para a réplica. Maurício, fico muito feliz em ver essa convergência, mas me pergunto, imagino que o ouvinte também deve se perguntar por que o teu partido, assim como vários outros que estão aqui na mesa, que faz parte desse governo já há mais de uma década, fez nada ou muito pouco para solucionar esse problema. Porque esse problema não surgiu ano passado, mês passado ou semana passada. Esse problema é um problema estrutural que vem atacando a nossa cidade e que precisa de respostas urgentes. Candidato Fábio Osterman, quais serão as 3 prioridades do seu governo em 1 minuto? Eu não vou falar em 3, eu vou falar em 2 prioridades fundamentais do meu governo. Em primeiro lugar, a segurança, sem a qual não existe vida social, sem a qual não existe paz, sem a qual não existe liberdade ou prosperidade na cidade. E, em segundo lugar, gestão, porque se faz urgente uma reorganização dos serviços públicos na nossa cidade, para que sim, aí a gente possa ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Porque sem isso, sem ter uma mentalidade de gestão, a gente vai ficar eternamente nesse jogo do empurra, nesse jogo do cobertor curto.
porque todas as atribuições às quais a prefeitura se arroga não cabem no orçamento municipal. Essa é a realidade. E não adianta a gente ficar esperando que a salvação venha do governo federal, do governo estadual. Ela não vai vir. Então a prefeitura precisa entender suas limitações e atuar em favor daquilo que é essencialmente prioritário, que é saúde, segurança, educação, e a partir de uma gestão pública organizada, enxuta e eficiente. Foi muito produtivo para mim e acho que em especial para o ouvinte poder comparar ideias, comparar visões para a nossa cidade. Algumas visões de uma cidade do passado, visões que a gente já percebe e já pôde comprovar na prática que não funcionaram aqui, não funcionaram em outros países e não vão funcionar em nenhum lugar. Minha visão de uma Porto Alegre é focada em prioridades, de uma Porto Alegre que de fato pode mais. Então, fico à disposição dos ouvintes aí nas redes sociais e um grande abraço.